Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Bom dia, bom domingo na graça e na paz do Senhor Jesus. Que maravilha estarmos juntos, 2023, ano da colheita na sua vida, na vida daquele que clamou, esperou pelo Senhor. Com certeza o Senhor estará te abençoando. Estamos estudando a palavra de Deus, a igreja primitiva. Que coisa linda! Você é a igreja do Senhor. Nós estamos juntos num só propósito durante este ano, orando uns pelos outros, ganhando vidas para Jesus. E coloque tudo aquilo que você almeja, que glorifique o nome do Senhor, coloque nas mãos dele, faça a obra dele, descanse no Senhor e ele tudo fará. Em Atos 4:32 em diante, diz sobre o propósito da igreja, a igreja orando todos juntos, num só propósito, clamando, unânimes em oração e no trabalho, e o Senhor ia abençoando e acrescentando vidas. Que durante todo este ano nós possamos ter esse foco. Estaremos daqui a pouco estudando a palavra de Deus com a pastora Maria Barbosa, mas agora eu te convido para orarmos juntos. Vamos agradecer a Deus? Amém? Senhor querido, muito obrigada por esta manhã de vitória. Estamos, Senhor, nas primeiras semanas, os primeiros dias de um novo ano, e nós sabemos muitas expectativas, muitas coisas, Senhor, pensamos, muitos planos, Senhor, mas todos nós queremos apresentar a Ti. Sabemos que o Senhor cuida de tudo e de nós com muito carinho e com muito zelo. Obrigada por este amor. Queremos colocar neste momento as vidas que estão necessitadas, aflitas, angustiadas, doentes, deprimidas, Senhor, que tem se apresentado a Ti ou não, Senhor, até mesmo porque estão tão cansadas, Senhor, e têm sentido dificuldades até mesmo de falar contigo. Que neste momento o Senhor esteja restaurando forças e ânimo. E obrigada, Pai, pelo estudo da Tua palavra que nos alimenta. Continua a abençoar a cada um de nós, dispensando durante todo este dia as mais ricas e abundantes bênçãos Tuas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos estudar a palavra de Deus com a pastora Maria Barbosa e pastor Ivan Lemos. Receba nosso abraço, nossos pastores que trabalhamos juntos, pastor Virgílio, lá em Friburgo com sua esposa, pastor Fernando, sua esposa, o nosso querido pastor Reinaldo também, com a sua esposa, pastora Juscelie, e nossa querida pastora Ana. Nós deixamos um abraço todo especial a você, obreiro, servo e serva do Senhor, que está junto aqui todos os domingos estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Juntos em Cristo nós somos mais fortes. Pastora Maria. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia! A paz do Senhor para você que está conosco aqui, pastor Ivan, pastora Márcia, amados da Demício, que o Senhor abençoe
ricamente, viu? Nós estamos aí na nossa série Nos Moldes da Igreja Primitiva. E é primitiva não porque ela era primitiva, mas era primitiva porque ela pertenceu ao primeiro século da igreja. E nós entendemos já que a igreja do primeiro século, ela não era perfeita, mas era uma igreja que tinha qualidades, tinha virtudes, que nós podemos olhar e aprender com ela. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Ao invés da gente falar dos defeitos da igreja, que podíamos estar falando, nós preferimos falar sobre as virtudes. Na semana passada, a gente falou que uma marca da igreja do primeiro século era que ela tinha um compromisso com a palavra de Deus. Lembra disso? Uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja que dá prioridade à palavra, uma igreja que ensina a palavra genuína. Essa é a verdadeira igreja bíblica. É a igreja que dá importância devida à palavra de Deus. E é assim que os nossos irmãos lá do primeiro século nos ensinam. Eles davam a importância devida à palavra de Deus. Então a gente viu aqui que Pedro já abre a sua mensagem com a mensagem bíblica do arrependimento. Então olha a importância de estarmos focados na palavra, porque mesmo que estejamos rodeados de uma gigante nuvem de testemunhas, mesmo que a nossa plateia seja muito grande ou que a nossa plateia seja pequena, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus e ensinarmos o que a palavra nos ensina para ensinar. E foi o que Pedro fez quando ele prega para aquelas pessoas. No dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre os irmãos, a mensagem dele foi a mensagem do arrependimento. E muitas pessoas se arrependeram. Por quê? Porque tinha compromisso com a palavra. Ele prega a palavra e Deus honra. Deus honra. Escute isso. Nós somos a igreja de Deus. E à medida que nós honramos os ensinamentos da palavra, à medida em que nós mantemos puro o ensinamento, sem misturas, Deus é poderoso e maravilhoso para nos honrar e trazer as almas para que elas se convertam. Você crê nisso? Aleluia! Então a igreja tinha compromisso com a palavra. Isso a gente falou na semana passada, o tempo inteiro. E eles tinham um equilíbrio, a gente viu isso, entre a verdade e o amor. Eles falavam tudo, mas com amor. Nós podemos ensinar toda a palavra, dizer tudo aquilo que a Bíblia espera de cada um dos nossos ouvintes, inclusive de nós que falamos. Mas isso tudo tem que ser com amor. Nós não podemos imputar a palavra com rancor ou de uma forma impositiva, mas nós precisamos expor a palavra. E o poder do Espírito Santo é quem vai convencer os nossos ouvintes sobre o arrependimento e sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Foi assim que Deus fez conosco. Nós não fomos forçados a ouvir a palavra, nós a ouvimos e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi ou não foi? Amém? E aí hoje nós vamos estudar a segunda marca que a gente separou para falar aí nessa série de 4 aulas. Essa aula é rapidinha, são mais 25 minutinhos e você fica liberado. Então olha, toda a tua atenção agora é importante que o Espírito Santo nos unja, nos abençoe, nos ajude a trazer a verdade da palavra, a trazer o conteúdo da palavra. E essa segunda marca, quer chegar aqui para te falar? Segunda marca da igreja primitiva ou da igreja do primeiro século, era uma igreja que orava. Fala aí comigo, uma igreja que orava. É verdade? A igreja do primeiro século tinha um compromisso com a oração. Era uma igreja perseverante na oração. Irmãos, nós precisamos resgatar esse ministério que estava lá no primeiro século e que precisa estar hoje na igreja, hoje, pós-moderna, que é o ministério da oração. Sabe? Nós não precisamos fazer uma faculdade para exercer esse ministério. Nós não precisamos conhecer muito para exercer esse ministério. Nós não precisamos ser conhecidos para exercer esse ministério. Nós precisamos simplesmente conhecer o Senhor, o nosso Deus. E nós, como igreja, precisamos nos dedicar à oração. Uma igreja forte é uma igreja que tem compromisso com a palavra e perseverança na oração. Você é essa igreja. Juntos nós somos essa igreja. É o que Deus espera de nós. A gente vai ver aqui, olha, Atos capítulo 3, versículo 1, fala que os apóstolos tinham hora de oração. Eles tinham um compromisso com a oração. A perseverança, eles tinham hora para parar tudo para orar. Já experimentou fazer isso?
existem os cultos na igreja. Existe lá o culto de oração. Você já foi lá, não dá, o teu trabalho no horário não tá. E você? Se você não tem tempo de ir até lá, você, como representante, como parte do corpo de Cristo, você, com você que eu tô falando, você tem separado um tempo para orar. Deus espera que você e eu exerçamos esse ministério como igreja de Cristo. Olha só o que a Bíblia fala aqui em Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Escuta, eles tinham 1 hora para oração. Eles iam lá naquele determinado horário orar. Então, amados, nós precisamos ter esse tipo de compromisso. Agora eu vou orar. Nesse momento eu não posso atender ninguém. Agora eu vou desligar as minhas redes sociais. Agora eu vou orar. E é isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos tão comprometidos com a oração que nós tenhamos um tempo separado para buscar ao Senhor, o nosso Deus, para que possamos perseverar na presença dele. E então nós veremos os seus milagres. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Olha só o que a Bíblia fala aqui quando eles oravam. Olha o que acontecia quando eles oravam. Atos, capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó: e tendo eles orado, tá falando da igreja, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escuta, eles estavam orando, e a Bíblia diz que o lugar se moveu, e que o Espírito Santo veio, que eles foram cheios do Espírito e cheios de ousadia para anunciar a palavra de Deus. Olha o resultado do ministério de oração de uma igreja. Quando nós oramos, a Bíblia garante a presença do Espírito Santo e autoridade para pregar a palavra de Deus. Por isso que a gente não precisa enfeitar o quadro para que as pessoas se convertam. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos orar, porque é o poder do Espírito Santo que vai fazer toda a diferença. Você crê nisso? Sabe, irmãos, sabe o que está faltando hoje na igreja pós-moderna? É poder do Espírito Santo. A gente quer fazer muita fumaça, muita luz, muito barulho. Mas nós precisamos nos dedicar na oração para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós e convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Só através do ministério da oração da igreja. Aleluia! Importante isso. Nós precisamos orar. Nós somos a igreja de Cristo e nós precisamos estar em oração. Veja a liderança orando. A liderança da igreja do primeiro século em oração. Olha isso, Atos 6, versículo 4. Diz assim, olha, mas nós, está falando da liderança, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Queridos, o exemplo vem do púlpito. Fala aí comigo, o exemplo vem do púlpito. Se a liderança tem compromisso com a palavra e perseverança na oração, a igreja vai seguir aquele espaço. Você pode dizer aleluia aí? Nós vamos seguir o exemplo. E foi o que aconteceu. Uma igreja que seguiu o exemplo da sua liderança. Uma liderança comprometida com a oração e com a palavra. Faz toda a diferença. Aleluia! Olha só, vamos dar uma olhada aqui como que quando eles oravam, o Espírito Santo vinha e dava direção. O Espírito Santo interferia. Vamos ver isso? Abre aí. Atos 16. Vamos lá ver. Atos 16, versículo 25. Diz assim a palavra. Ó, tô chegando aqui. Vamos lá? Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Então, você conhece esse contexto aqui? Olha isso, olha o ministério de oração dessa liderança. E olha como é que essa igreja orava. Eu vou mostrar daqui a pouco a igreja orando. Agora olha a liderança. Deus se movendo pela oração da liderança. A Bíblia diz que Paulo e Silas haviam sido presos. E haviam sido colocados no cárcere interior. Sabe o que é isso? É no interior de uma prisão. É mais para dentro ainda. Se tem a superfície da prisão, eles estavam no interior. E é um porão. Cárcere é porão. E é úmido, e não tem ar, pouco ar, é fétido, pouca luz. E ao invés deles estarem ali chorando e dizendo, meu Deus, por que nós estamos aqui? A Bíblia diz que eles estavam orando
e cantando hinos ao nosso Deus. E a grande lição para nós, que somos a igreja de Cristo, é que na hora da prisão, na hora da provação, na hora da tribulação, nós precisamos exercer o nosso ministério da oração. Aleluia! Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer a você, continue orando, persevere na oração, porque o Senhor está ouvindo você e na hora de Deus, o cárcere vai se quebrar, as cadeias vão se romper e Deus vai liberar essa vitória que você tem clamado ao Senhor. Foi assim que Deus fez com Paulo e Silas. Eles estavam orando na prisão, eles estavam ali louvando ao Senhor e Deus honrou isso, porque Deus honra, irmãos, o ministério da oração. Nós precisamos orar com o melhor ministério. Talvez eu vou puxar um pouco aí a sardinha, mas eu vou dizer o seguinte: a melhor coisa que Deus nos deixou em consonância com a palavra é a oportunidade de termos uma vida de oração. A igreja que ora é uma igreja que vê a manifestação do Espírito Santo. Você crê nisso? Então você não pode ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora, nós precisamos orar, precisamos exercer o nosso ministério de oração. Olha como eles entendiam isso. Eles estavam presos, mas o espírito deles não estava preso. E eles estavam em oração naquela prisão. E se você ler todo o capítulo, você vai descobrir que o cárcere se moveu, houve um terremoto, as prisões se partiram, as portas se abriram, eles foram livres, mas eles não fugiram não. Ao contrário, sabe o que eles fizeram? Pregaram para o carcereiro. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda a família dele creu no Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Você crê nisso? Irmãos, é um negócio tremendo por causa de alguém que orou. Por causa de 2 homens que oraram, uma liderança forte, é uma liderança que ora. Aleluia! Uma igreja forte é uma igreja que ora. Nós precisamos orar. Olha só um exemplo aqui da igreja reunida orando e Deus se movendo. Porque quando a gente ora, uma igreja que ora é uma igreja que vê Deus se mover. Como nós queremos ver os milagres do Senhor se nós não oramos? A gente só reclama, só critica. Só diz assim, eu acho que... eu não queria... É fulano que vai pregar hoje? Misericórdia, podia ser Beltrano. Como? Ao invés da gente orar pelo fulano, para que Deus o abençoe, o inspire, o capacite, e com certeza Deus fará. Escuta, ao invés de reclamarmos, de criticarmos, que tal orarmos? Quando a gente ora, Deus se move pelas nossas orações. A gente já aprendeu isso aqui na CBD. Imagina a igreja orando. Todos nós orando pelo mesmo propósito. O Espírito Santo vai se mover. Olha aqui, ó, Atos, capítulo 12, versículo 5. Vamos lá. Atos 12, 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe essa passagem aqui? Você já deve ter lido essa passagem. Mas Pedro foi preso. Pedro foi preso. Herodes manda prender. Manda matar Tiago e prender Pedro. E ele tá lá na prisão. Tá todo algemado lá na prisão. E Deus manda um anjo até ele. Liberta ele. Acompanha ele até a saída. E quando ele chega na rua anexa, o anjo vai embora e ele percebe que ele foi liberto, porque ele achava que era um sonho. Mas Deus fazendo maravilhas. Mas havia um povo que estava orando naquele mesmo instante. Escute. Naquele mesmo instante, havia uma igreja orando. Você é essa igreja. Deus espera ouvir a nossa oração. E então Deus faz. Veja, Deus não precisa de nós para fazer, porque Deus é Deus. Mas há um princípio bíblico de que eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos estar juntos para orar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E quando nós entendemos isso e nos unimos para a oração, meu querido, Deus vai se mover pelas nossas orações. Você crê nisso? Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, tinha uma igreja orando por ele. Veja, ao invés da igreja ficar julgando por que Pedro estava preso, porque, irmãos, não é meio assim? Fulano foi preso? O que ele fez? Nossa, ele deve ter feito alguma coisa. Entendeu? Vamos nos reunir aqui para a gente pensar o que o fulano fez. A igreja se reúne não para julgar a causa de Pedro, porque não foi dada à igreja isso, mas a igreja se reúne para exercer o ministério da oração,
da intercessão. E então a igreja vê Deus se mover. E se você ler esse capítulo 12 do livro de Atos, você vai descobrir que Pedro é livre e quando ele sai na rua, ele vai correndo numa casa. E quando ele chega na casa, é onde os irmãos estão orando. Ai, Deus do céu. E o povo está lá orando e Pedro bate na porta. Estão orando tanto que nem escutaram. Mas uma menininha ouviu e falou, olha, é Pedro que está aí. Isso não é possível. Irmãos, Deus agiu naquele instante. Às vezes a gente fica absorvido da velocidade da ação de Deus. Foi o que aconteceu. A igreja nem concebia que isso seria tão rápido. Mas naquela mesma noite, Deus exerce. Deus faz o poder dele ser manifesto. Porque uma igreja estava em oração. Você quer ser essa igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Deus espera de nós o exercício do ministério da oração. Uma igreja que orava. A oração destrói prisões. A oração destrói oposições, resistências do inferno. A oração quebra cárceres interiores, cárceres fétidos, opressões do inferno, resistências do inferno. E os apóstolos entenderam esse poder. E a igreja do primeiro século entendeu isso. E é por isso que a igreja praticava a oração. Ah, mas a igreja tinha muito problema. Claro, onde tem ser humano, irmãos, tem problema. Não adianta dizer assim, achei a igreja perfeita. Não, não achou. Não tem igreja perfeita. Porque lá tem pessoas falhas, limitadas, como eu e você. Então essa igreja nunca será perfeita. Mas você, mesmo que a sua igreja não seja perfeita, dê glória a Deus por isso. Una-se aos seus irmãos imperfeitos como você. Vá orar, buscar o Senhor, se encher da palavra. E então Deus vai aperfeiçoando na comunhão a graça dele sobre a vida da igreja. E a igreja vai crescendo, independente das nossas limitações. Você crê nisso? Aleluia! A igreja cresce. E os apóstolos entenderam essa verdade. Veja só como Deus se move quando um povo está em oração. O grande desafio é a gente vencer os compromissos do dia a dia, vencer a nossa correria, sabe? Vencer muitas vezes a nossa indisposição para orar, o nosso cansaço, a nossa falta de vontade. Romper com tudo isso e separar a hora da oração todos os dias. E você verá o teu Deus se mover. Você crê nisso? Vamos avançar. Vamos lá. Aleluia! Glória a Deus. Amados, o ministério da oração da igreja é tão importante. E à medida que a igreja cresce forte em oração, ela cresce para o mesmo propósito. Ela cresce na direção do mesmo objetivo. E esse elo de comunhão e oração promovem uma ação de Deus a favor da igreja. Isso é histórico. Isso está comprovado na palavra. Olha só Jesus falando aqui, olha. Veja a importância da concordância, de estarmos juntos em oração. Por isso que eu disse aqui numa lição que a gente falou sobre os desigrejados. Eu disse aqui que eu sozinha não sou a igreja, mas nós juntos somos a igreja. Olha o poder da concordância. Nós precisamos estar juntos. Nós não fomos salvos para vivermos isolados. Não fomos salvos para cultuarmos a Deus em casa. Nós fomos salvos para, junto com os nossos irmãos, adorarmos a Deus e nos dedicarmos à palavra e à oração. Essa é a igreja forte, a igreja da concordância, da comunhão. Olha só, Mateus, capítulo 18, versículos de 18 a 20, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Escuta isso. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que pedirem, a Bíblia diz que o Pai Celestial vai responder. É o poder da concordância. E a Bíblia diz ainda no verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus falou, aí estou eu no meio deles. Escuta, Jesus está deixando um princípio poderoso para a igreja. É o princípio da concordância.
Nós não podemos andar divididos. Inclusive, Jesus ensinou que um reino dividido ele não pode crescer. Mas quando a gente anda em concordância, ao invés da gente ser destruído, a gente é fortalecido. Quando a gente anda em concordância, a Bíblia diz, essa concordância vai direto para o céu e o Pai vai responder. Porque Deus se agrada da concordância em oração. Nós somos a igreja. Nós nunca concordaremos separados, mas nós temos que estar juntos. Precisamos andar juntos. E o segredo de uma oração poderosa é uma oração em concordância. É uma oração em comunhão. Sabe? É vencer a competição de ser o melhor. É vencer o desejo de estrelismo. E estar juntos, crescendo juntos igualmente na comunhão e na oração ao Senhor. Você está disposto a crescer junto? Não precisa ter estrelas, a gente cresce junto. É todo mundo junto. Escuta isso. Olha esse princípio bíblico na vida da igreja do primeiro século. Atos, capítulo 4. Vamos lá. Atos. Jesus está falando, né? Se tem concordância, eu vou responder. O Pai vai responder. Atos 4:31. Olha a igreja do primeiro século aqui, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eu já li esse texto hoje, estou lendo de novo. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus honra a concordância. Deus se manifesta numa oração de concordância. A igreja orando, o Espírito Santo vem. A igreja orando em concordância, o Pai responde, é o que a Bíblia garante. Jesus falou que o Pai responde, é o próprio Deus. Ele vem pessoalmente para responder a oração da igreja. Você está pronto? Você é essa igreja. Deus deseja que nós sejamos essa igreja concorde, uma igreja que anda junto, uma igreja que se agrupa, uma igreja que se reúne em comunhão, que não está junto só de 1 mais 1 ser igual a 2, mas está junto em união de propósitos. Escute, união de propósitos. É o crescimento do reino de Deus. É o evangelho sendo divulgado. São pessoas sendo edificadas, famílias sendo restauradas, casais sendo reunidos novamente, filhos sendo salvos, pais sendo salvos, maridos, esposas. Essa é a igreja de Cristo. É a igreja que anda concordemente. A concordância trará a resposta de Deus. A comunhão traz a presença de Deus. Quando eu estou em concordância, Deus responde, Deus traz resposta. E quando eu ando em comunhão, a presença de Deus é garantida. Você crê nisso? Aleluia! Essa é uma marca poderosa da igreja do primeiro século. E nós precisamos resgatar essa marca. Sabe, irmãos, nós estamos tão tecnológicos que nós esquecemos da simplicidade da oração. Muitas vezes a gente se perde com tanta tecnologia, com tanta coisa legal que a gente pode fazer. Eu acho tudo isso muito bom. Não sou contra a tecnologia, jamais. Não sou contra nada disso. Mas o mais importante não é isso. O fundamental é a oração e não a tecnologia. A tecnologia é apenas uma ajuda, uma ferramenta, um suporte. Mas o fundamento não está na tecnologia. Não é a tecnologia que vai trazer as almas. Ela vai ajudar, ela é uma boa ferramenta. Mas o que vai trazer almas, o que vai fazer a igreja crescer, é a marca do compromisso com a palavra e a perseverança no ministério da oração. Você é essa igreja, você pode dizer amém aí. Se você é essa igreja, Deus espera de nós esse compromisso, essa perseverança na oração. A igreja do primeiro século entendeu isso e era uma igreja que crescia muito. Uma igreja contínua. Talvez você fale, o que eu faço para a minha igreja crescer? Nós precisamos fortalecer o ministério de oração e o compromisso com a palavra de Deus. Isso traz crescimento. O ministério da oração da igreja, ele remete à unidade do corpo de Cristo. Porque só cresce quem está junto. Só cresce quem tem comunhão, quem está unido. Jesus falou, um reino dividido não pode, ele não prospera. Mas se está junto, se estamos em comunhão, a Bíblia diz que o Senhor olha a comunhão. E a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção e a vida onde há concordância.
onde há comunhão. Você recebe isso para você, para a sua igreja, para nós da The Mission, que o Espírito Santo nos leve, nos faça avançar para o mesmo propósito, juntos crescendo na perseverança da oração e no compromisso com a palavra. É isso que nos trará essas marcas fortes da igreja do primeiro século para a nossa igreja atualmente. Amém, queridos? Nós precisamos viver isso. Aleluia! E a igreja, todo o Novo Testamento, nós vamos ver aqui 2 textos, uma para Colossenses e outra para 1 Tessalonicenses. A igreja sendo impelida para orar, advertida a orar. Nós não podemos abandonar a oração. Irmãos, o legado que a igreja pós-moderna vai deixar para os nossos futuros, para as crianças que vão crescer e que se tornarão os novos líderes, o nosso legado será a nossa vida de oração. O quanto nós intercedemos, o quanto andamos, o quanto intercedemos pela igreja, pelo crescimento, pelo fortalecimento dos nossos irmãos, pela salvação das famílias. E à medida que nós crescemos nesse ministério da intercessão e da oração, o Espírito Santo vai se movendo no meio da igreja, vai criando um movimento de crescimento, com sustentação, com raiz firmada na palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia! Vamos ver aí, para a gente encerrar essa aula, algumas orientações dadas pelos apóstolos, dadas especificamente pelo apóstolo Paulo para 2 igrejas. Vamos ver isso? Vamos lá. Vamos ver, olha, a primeira recomendação que Paulo dá aqui para a igreja de Colossenses. Está lá em Colossenses, capítulo 4, verso 2, igreja do primeiro século, Colossenses. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E ele diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Queridos, como é que a gente faz isso? Através da oração. A oração traz sensibilidade à igreja. Eu me lembro um texto na palavra, eu não separei aqui, mas a igreja se reuniu para orar, para Deus mostrar quem seriam os diáconos. Está lembrando desse texto? Está lá em Atos. Quando a igreja se reúne para Deus falar. E quando a igreja ora, Deus fala. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala, apartai-me, a parte esse, a parte aquele, separa esse, separa outro. Quando foi para chamar Barnabé e Saulo, que é Paulo, o Espírito Santo também falou com o povo orando. Então, orientações Deus dá à medida que o povo está orando. Eu e você somos esse povo. Nós precisamos estar juntos em oração. E a Bíblia nos adverte que nós precisamos perseverar. Perseverar. Então a gente não pode desistir. O que acontece é que às vezes a gente ora uma vez e acha que tá bom. Não tá não, nós precisamos perseverar. Olha, irmão, se a gente orasse só uma vez e já tivesse a resposta, algumas coisas são até assim, mas não é a regra. Se fosse assim, não tinha o verbo perseverar. Só dizia assim, ora. Mas a Bíblia está dizendo para perseverar em oração. Se é para perseverar, meu querido, é mais de uma vez. Nós temos que insistir. Temos que continuar orando. E ainda quando você sabe que aquilo é da vontade de Deus, porque Deus quer ver a igreja crescendo, Deus quer ver almas salvas, então aí você tem que se manter orando. Porque Deus vai responder orações. Nós não podemos cansar, nós precisamos perseverar. E aí Paulo fala, eu preciso da oração da igreja, para que Deus me abra a porta da palavra, para que Deus abra as portas para eu entrar nos lugares e conseguir pregar. Olha a importância, olha a visão que esse homem tinha do poder da oração da igreja. Ele fala, ora aí, igreja, para Deus abrir portas para eu entrar e para eu conseguir pregar a palavra, para eu falar de Cristo, para que eu possa falar da forma que convém, da forma que as pessoas vão entender e que serão alcançadas por Cristo. E olha, fiquem com sabedoria aí, se precisam remir o tempo, não percam tempo não, perseverem na oração. Nós precisamos ouvir esses conselhos, irmão. O problema é que a gente acha que Paulo está falando lá para aquela igreja e nós estamos aqui, agora não precisamos mais disso, porque todo mundo já orou. Eu já escutei barbaridades do tipo, Jesus já orou, não preciso mais orar. Como assim? A Bíblia está dizendo, perseverar em oração e vele nela com ação de graças. Ou seja, ore, persevere, interceda e dê graças, porque Deus vai responder. Você crê nisso, igreja? Amém? Aleluia! Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações. Amados, e olha que esse outro texto, já estou terminando,
que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, conhecidíssimo. Esse é o versículo mais curto da Bíblia. Não, mais curto é Jesus chorou. Esse deve ser o segundo. Qual é esse? Orai sem cessar. Orai sem cessar. A Bíblia está falando que eu preciso exercer esse ministério. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que eu não posso parar de fazer, é de orar. Então, cutuca a pessoa que está aí perto de você e fala: ei, não pode parar de orar, não. Pode não. Irmãos, nós não podemos parar de orar. Se você para de orar por um justo propósito, por um propósito que glorifica a Deus, você não vai ver o fim da história, porque você não orou até o fim dela. Escuta, eu aprendi nessa vida que nós precisamos orar até o fim, até Deus responder. Deus vai responder, isso é fato, mas nós temos que nos manter orando. A Bíblia diz: perseverai na oração. Então, há um segredo na perseverança. Deus se agrada quando nós estamos juntos. Olha que marca poderosa da igreja. Uma igreja que orava junto. Uma igreja que tinha uma liderança que orava. Liderança forte, povo forte. Liderança que ora, povo que ora. E à medida que eles iam crescendo em concordância e comunhão, eles viam a resposta de Deus e recebiam poderosamente a presença do nosso Deus. Que é a resposta de oração, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Ore. Tenha na sua vida a marca da igreja do primeiro século. Dedique-se à oração. Deus se encarregará de responder no tempo certo e do modo certo. Creia nisso. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.